E para dar continuidade, Marcelino Freire. Oi. Vamos fazer mais barulho, que é tanta coisa bonita que aconteceu aqui. Não é para mim, não, é para todo mundo que está aqui. Amém. Quando a gente faz barulho assim, o pessoal pensa que é igreja e entra. Vocês têm que aprender esta tática. Olha só, Auríbio, muito obrigado, né, por abrir o espaço aqui, você e todos que fazem aqui o Afro. A balada literária já aconteceu algumas vezes aqui como pré-balada literária, mas nunca uma edição chamando já de balada literária, e graças... A gente estava esperando o Auríbio Farias e esse museu maravilhoso que vocês têm a oportunidade de conhecer aí, né? Eu queria dizer, cadê o Wilson Freire? O Wilson Freire, amado, um aplauso para o Wilson Freire, baladeiro, doutor. O Wilson Freire participou de todas as baladas, exceto aquelas que ele não pôde ir, mas além de escritor, compositor e cineasta, ele é a junta médica da balada literária, porque lá em São Paulo, ele sendo doutor, salvou muita gente, né, de problemas com álcool. Olha só, deixa eu dizer uma coisa. Mirobolante é o nome da exposição que está lá em cima, lá onde a gente estava comendo feijoada, e vai acontecer hoje à noite com os poetas de Natal, poetas aí, autores de Brasília. Lá tem uma exposição Mirobolante, do Wilson Freire lá, com as ilustrações dele, texto dele, bem lindo da gente ver lá, tá bom? Sem mais delongas, eu estou aqui para agradecer a palavra cifrada, o Festival em Nosso Posse, que em parceria com a Balada Literária, aqui a gente vai fazer uma mesa emocionante. Vamos chamar aqui Esther Lio, cadê você? É que eu estou sem o óculos para a distância, eu não estou enxergando. Eu vou pegar o óculos ali, Esther Lio, por favor, amada. Flávia Gomes, cadê você? Mais barulho para Flávia. Odailta Alves, venha para cá. Por favor, vamos começar. Já começamos ao som do frevo, era o samba e frevo. Esse samba lindo aí que vocês viram do Miró, esse samba foi composto especialmente para a balada literária por compositoras aqui do Recife, né? Então foi lindo de ver esse samba, que vocês podem acompanhar na página da Balada Literária, baladaliteraria.com.br, no canal do YouTube, vocês têm esse vídeo, vocês podem assistir e divulgar. Se fotografarem o evento, por favor, marquem a Balada Literária. A gente está aqui começando aí uma balada que agora, se o Museu Afro nos convidou, aí agora é para a vida toda, né, Aurílio? Amadas, uma alegria estar aqui com vocês. Eu queria começar com uma pergunta para vocês três. Qual é o samba da vida de vocês? Ao som do frevo, nos respondam. O microfone ali. Quem começa? Odailta, Flávia, Esther. Esther, vou começar com Esther, porque... Aí, algum canto aí. Oi? Você que é compositora também e tal. Haja diz aí. samba, viu? Eu não sei se cabe no samba, não. Acho que tá um negócio assim, bem misturado. Tem hora que é valsa, tem hora que é samba, tem hora que é frevo, tem hora que é eletrônico, tem hora que é punk rock. E estamos assim, 2022 se apresenta assim, essa miscelânea de ritmos mentais e existenciais e que esborram para a escrita. E a gente vai dançando, né? Com a música que rolar. E não tem muito para onde correr. É acompanhar o ritmo que a gente e que o mundo vai ditando para a gente seguir. É assim que tem sido. Que pergunta difícil. Pergunta, eu peguei aí. Ele já vem aqui, ó. A temática do samba, né, na balada literária, eu disse, vou perguntar assim, qual é a... Vai pensando aí, enquanto vai pulando aqui, você diz, não precisa necessariamente ser um samba, mas uma música que você tem ouvido muito. Diga, Flávia. Foi. Eu acho que o samba na minha vida é um samba de uma nota só, que é a poesia, né? Acho que sem ela a gente não vai para canto nenhum. Eu, pelo menos, não vou nem na esquina.
Então, é samba de uma nota só. Samba de uma nota só. E você, Esther? Desculpa, Dailton, eu vou ali para o Dailton, amado. Diga, Dailton. Boa tarde, minha gente. Menina, assim, o samba é sempre muito presente na vida da gente, né? E hoje, quando eu estava vindo para cá, eu ouvi um samba que me retoma muito a minha infância, que eu ouvia muito em Santo Amaro, a minha avó ouvia muito. Meu vizinho jogou uma semente no meu quintal. Bezerra da Silva, né? Esse camarada faz parte da... Quantas músicas Bezerra da Silva nos trouxe nesse samba, que é um samba tão da gente, é um samba tão da favela, é um samba tão popular. É o samba do chão do povo. Então, assim, eu acho que Bezerra da Silva, ele banhou a minha infância toda. Não tinha uma festa que não terminasse com Bezerra da Silva, sabe? Maravilhoso. Pode apertar, mas não pode, não é? Pode apertar, Vou apertar, mas não vou acender. Não vou acender agora. Não é? Bezerra da Silva. Mas tu queria um samba mesmo, era? É. Um samba mesmo. Um samba que embalou os últimos meses e recomendo todo mundo ouvir. Ouçam o Arrendado, um samba de Júnior Black, que é uma pancada bonita no coração. Tenho trazido sempre o nome dele, a presença dele para as coisas. E tu falou, quando falou samba, veio ele na minha cabeça, mas eu achei que a pergunta era mais ampla. Mas é um samba Arrendado. Tá lá no Spotify, dê seu play lá. Que samba lindo. É, Júnior Black que nos deixou agora há pouco, né? É. Olha só, geralmente nas mesas de debate, a gente lê aquela ficha biográfica, uma nota biográfica, fica chato, porque a gente fica... Toda vez que leio uma nota biográfica, quando eu estou numa mesa, a gente vai ficando com uma cara de bronze, né? Que a pessoa diz, ganhou não sei o quê, fica ali, você fica assim. Então, eu prefiro fazer também uma segunda pergunta, que é, quem é Esther Liu? Quem é Flávia Gomes? Quem é Odailton Alves? Começa, Odailton. A gente é tanta coisa assim, né? Somos tão diversas, na verdade, mas assim, Odailton é também aquela menina que nasceu e se criou no Campo do 11, em Santo Amaro. Odailton é filha de Amara Regina, é mãe de Douglas e Stephanie, é esposa de Érica, é escritora, atriz, educadora, sobretudo educadora, e uma mulher que luta pelos direitos humanos, porque se não lutar, morre, se não lutar, adoece, né? Então, eu sou também uma ativista de várias causas. O racismo é o mais forte, então a minha literatura vai trazer muito isso, mas também combatendo a LGBTfobia, porque eu sou preto sapatão, não dá para ficar apenas numa caixinha, que a gente é encruzilhada, né? Então, é isso. Flávia. Eu sempre gosto de usar o que meu avô falava de mim, que eu acho que é daí que vem minha vontade e o meu tesão mesmo em contar história, né? Que ele sempre dizia que eu nasci numa sexta-feira, no 13 de dezembro, ao meio-dia em ponto, no dia de Santa Luzia e de Luiz Gonzaga. Eu ia falar agora, Luiz Gonzaga, né? 13 de 13 dezembro. de dezembro. Você vai fazer forró, aniversário né? agora, já. Está pertinho. Né? Aí ele dizia, ao meio-dia em ponto, com os sinos da igreja badalando. Eu adoro agarrar nessa história, porque eu acho que ela fala muito de mim, né? Fala muito da poesia, da palavra, da música, dessa relação com o humano, enfim. Eu vim de Vitória de Santo Antão, né? Que é onde eu carrego muita história. Eu era um papagaio de pirata do meu avô. Ele sempre me levava para todos os cantos daquela cidade. E vem muita história a partir dessas andanças com ele. Eu sou Esther Liu, sou escritora de Carpina, da Zona da Mata de Pernambuco. Escrevo prosa, escrevo verso, faço letra de canção. Não sou compositora porque eu não crio melodia, mas sou letrista, tenho uma porrada de parceria com um monte... Ela está dizendo que eu sou, mas é mentira dela. Tenho uma porrada de parceria com um monte de musicistas ótimos, maravilhosos, meus amigos. Tenho na palavra esse lugar de expressão urgente e desesperada e inevitável. Então, escrevo quando quero dizer, escrevo quando não quero, mas preciso registrar. Escrevo todos os dias, escrevo coisas sem futuro, rascunhos secretos, pequenos continhos publicáveis. Estou aí. É um tipo de
ofício de sobrevivência de quem está numa cidade, na zona da mata do estado, e precisa dessa comunicação, seja via redes sociais, seja via esses encontros aqui, um jeito de estar presente e de estar trazendo minha loucura, minha doidice para o juízo de vocês também. Como é que essa pessoa que cada uma é, se torna a poesia de cada uma, né? Se torna o texto de cada uma? Como é, Odailton? Vai dizendo do teu texto, da tua linguagem, né, do teu repertório. Eu acho que é uma palavra que traduz muito isso para mim, é a escrevivência, né, de Conceição Evaristo. Eu escrevo a partir do meu lugar de fala. E eu escrevo porque a vida inteira me faltou isso. Né? Talvez se eu tivesse tido uma outra história, tivesse sido a musa dos poetas quando eu era estudante, a princesa dos contos de fadas, isso não fosse tão angustiante, né, para me tomar enquanto escritora. Mas era exatamente a partir de uma lacuna e a partir de tantos atravessamentos do racismo e do silenciamento que a literatura, como muito cúmplice de toda uma sociedade opressora, historicamente, ela também apagava essas violências. A literatura, para mim, nunca foi uma fonte de denúncia sobre as violências que eu sofria. A literatura nunca me trouxe imagens positivas sobre mim, sobre minha mãe, sobre minha avó. Muito pelo contrário, né? É uma perspectiva bem racista. Então, essa história, né? A literatura nunca me trouxe uma princesa que namorou uma princesa e foram felizes para sempre. Né? Então, assim, era exatamente por faltar na minha vida e por compreender que a literatura é extremamente importante enquanto arte para formar as pessoas que eu escrevo. Então, eu escrevo sobre isso, né? Eu escrevo sobre mim, eu escrevo sobre minha família, eu escrevo sobre a minha comunidade, eu escrevo sobre minhas amigas sapatões, pretas, trans, viados, sabe? Que é exatamente o que a literatura não nos dá. Mas não nos dá, entre aspas, tem um bocado de gente escrevendo também, sendo que a questão da visibilidade é outro processo, né? Entrar no mercado é um outro processo. Mas é isso. Odailton, já vá preparando alguma coisa que você gostaria de ler, que na sequência das respostas eu vou pedir cada uma. Então diga que palavra é essa, né? Flávia, diga você. Eu escrevo porque eu sou poeta. E ser poeta demorou um tempo para mim, porque a primeira pessoa que falou que eu era poeta foi Cida Pedrosa. E eu achava que Cida queria me agradar. A gente trabalhava junto, a Cida é advogada, eu sou assistente social, e a gente trabalhava num centro de defesa de direitos humanos. E ela sempre falava isso, eu dizia, Cida quer me agradar. Até que um dia eu fui para uma balada literária, tá o nosso Zé Manuel ali, ó. Zé Manuel, querido parceiro, cadê ali, Zé? Tá. Ali, que Zé era lá do Sesc, e a gente foi para uma balada, e eu estava jantando, quando eu dei as costas e estava voltando para sair do refeitório, eu comecei a ouvir, poeta, 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 e era Miró. E quando eu ouvi aquilo, a ficha caiu que eu precisava seguir com a minha poesia. E acabou-se. A partir dali, a poesia só veio aumentando. Assim, hoje eu estou muito feliz, eu preciso dizer isso, não tem como eu passar hoje por aqui sem falar isso. Eu estou com um mestre ao meu lado. Agradeço muito o convite da Nós Pós por estar aqui hoje, porque tem um gosto bem diferente, né? A gente está numa mesa onde tem um mestre nosso. Muito feliz que estou com o Esté, que estou com a Odailton, que são pessoas que trazem luz para o meu caminho. E é isso, é por isso que eu escrevo. E para provocar, eu adoro escrever para provocar. Daqui a pouco vamos aplausos. Eu achei também que merecia. É o mestre mesmo, é um prazer estar aqui também, gente, com você, com vocês e com você. Vou dar um dado importante, assim, a primeira e única oficina literária que eu fiz foi a sua. Em 2000 e éramos jovens, era 2008, eu acho, 2007, que era narrativas curtas e outras nem tanto. Aí, Mary, vá, bicha, vá fazer, eu vou.
Aí fui toda gás, por ali, achei tão massa. Pronto, aí não fiz mais nenhuma oficina, nem precisou, não é? Porque quem vai dizer mais do que essa criatura? E a escrita, para mim, já era uma coceira nessa época. É uma coceira que você não sabe muito bem o que fazer com ela. E que ela também não quer passar. E você não está no circuito de editoras, e você está numa cidade do interior, e você tem que encontrar seus pares. Você tem que encontrar a galera de literatura da Zona da Mata, você tem que conhecer o Felipe Volner, que é meu amigo, meu amado querido. Você tem que entender que existem as publicações independentes e alternativas, e tem que caminhar arranjando um jeito para dar vazão a essa sua agonia, que é de estar botando as coisas no papel. Como forma, eu não vou nem falar de organizar pensamento, que todo mundo que escreve sabe que quando você escreve, de alguma maneira, você, quando não organiza, mas você registra o desorganizado, né? Então você bota ali, você registra ali aquele instante. Mas uma maneira de dar serventia a essa inquietação que eu sinto desde muito pequena, desde quando escrevia e escondia nos caderninhos ali, nas gavetanas em toca. Vocês lembram que os diários tinham uma chave? Então, aquilo não funciona, né? Qualquer biliro abre aquilo. Está ali o Satanás que não me deixa mentir. Então, eu tinha muita vergonha e eu escondia as coisas. E depois isso passa por uma transformação e vira uma expressão verdadeira, uma expressão primordial para eu ser quem eu sou, a pessoa que eu sou. E para eu desenrolar os outros rolês da vida mesmo, que não dá para fazer, sem coçar essa coceirinha, sabe? Sem fazer isso existir de algum jeito. Muito bem, já vá preparando aí um texto para ler. Eu estou com um ponto eletrônico aqui. Diretor, a gente está ao vivo ou está sendo gravado? Hã? Gravado, né? Obrigado pelo ponto eletrônico. Está distante esse ponto, está lá no final. É porque a gente estava tentando ver se estaria ao vivo ou transmitindo ao vivo, se seria gravado. Era importante eu saber disso aí. Olha só, e saber se pode trazer uma aguinha para a gente, que a gente está com uma sedezinha aqui na mesinha. Vamos lá, Odailta, diz lá a palavra escrita. Vamos lá. Eu vou fazer uma homenagem a uma tia que eu tinha, né? Uma tia madrinha, tia Olívia. Tia Olívia, ela era aquela pessoa que trabalhava o mês inteiro numa casa de família, né? Como se a casa dela não fosse de família, né? Ou seja, era a casa da família branca. E a família de Jeane, essa família branca de Boa Viagem, dizia muito que tia Olívia, ela é quase da família, né? Esses termos assim. E que eles não eram racistas também, porque eles tinham essa mãe preta, né? Aí eu fiz um poema para tia Olívia, que dizia assim: tia Olívia era preta, preta que nem a química do cabelo a embranquecia. Tia Olívia era a noite sem lua que nunca amanhecia. A sua pele preta brilhava. Ela era a própria estrela apagada pelas cozinhas dos patrões. Tia Olívia alimentou gerações. Os calos que gritavam em suas mãos denunciavam a escravidão maquiada. Ela era quase da família. A quase mãe, a quase tia, a quase avó. A quase que dormia nos quartos dos fundos e teve sua vida roubada. A que no sumiço das joias sempre foi a suspeita. A que serve de porta-estandarte para uma branquitude que não se diz racista por ter tido uma mãe preta. Diga você, Flávia. Deixa eu ver aqui, que esse aqui eu esqueço. Esse livro aqui, ele foi editado pela Castanha Mecânica, do nosso querido Fred Caju. Se chama Linha Reta. Eu vou fazer a leitura de Machucado. Dos dias que me restam, eu quero andar pelo Recife, atravessar, escorregar, levantar, acreditar que é possível transformar, ver o sorriso esticado, de Santo Antônio a Cajueiro, seco é o peito de quem não ama
de quem não cuida das pontes, das fontes, das praças, de quem acha graça um teatro fechar, um poeta cair, uma criança chorar, uma fêmea morrer de tiro, de faca, de chute, de nada, de tudo levar porrada, só para aprender, entender que o homem, esse que foi criado, idolatrado, construído, raso, odeia a mulher. Achei. Gente, eu fui bater palma, perdi a página virtual. Foi por um bom motivo, né? Foi. É lindo, Flavinha, esse poema. Esse livro é o Breves Fogueiras, um livro de publicação independente, que teve o apoio do edital em 2020, da Lei Aldir Blanc, o edital estadual, né, a etapa estadual, e a gente era muito dinheiro, então a gente formou uma equipe, uma equipe bem reduzida de pessoas que acreditaram na história, no projeto, e que se dispuseram a trabalhar comigo e fazer desse livro uma realidade. As ilustrações são de Juliana Lapa, que é uma artista plástica maravilhosa lá da minha cidade, de Carpina, e a gente viveu uma vida na mesma cidade, veio se conhecer na pandemia, assim, e ela mora em Florianópolis hoje em dia, enfim, Ju é uma artista maravilhosa e topou ler tudo e desenhar para, eu achei isso já um luxo. A edição de Carlos Gomes, produção executiva da Mary Lemos, que ela tem uma editora só para me publicar, que ela só tem um livro publicado, que é a Anilina Livros, a bichinha teve que fazer, né? Faça a parte que eu não sei. E esse livro, ele é um resultado... Eu ficava na pandemia escrevendo todo dia um textinho e botando no Instagram. Por quê? Porque eu estava enlouquecendo dentro daquela casa, sozinha, naquela cidade que eu não via ninguém. Aí, quando você publica, o povo conversa com você, puxa assunto, lhe dá um coraçãozinho, um elogio, um negócio, aí já ia melhorando o astral, né? Aí, como eu realmente estava saindo texto todo dia, eu digo... Porra, vou guardar, né? Ficar gastando texto no Instagram. Dei uma pirangagem assim, eu guardei. E aí consegui compilar um monte e disse, porra, eu tenho um livro de contos pequenos. Vamos ver se aparece esse incentivo. Aí quando saiu a Aldi, eu já tinha que botar. Aí botei esse, que é o Breves Fogueiras, que é um livro de coisas brevezinhas, né? Que foram escritos durante... Eu digo que foram escritos desde o começo do fim do mundo, do fim do mundo, né? Que é da posse, atravessando a quarentena, até ler aqueles meados, que agora a gente está tudo... Né? Esse conto se chama Monga. O que eles querem, Monga, minha amiga, é lhe ver de biquíni, dentro da jaula, à mercê. Uma submissão ancestralíssima, obsceno delírio de poder. Eles querem ver seus quadris num movimento muito lânguido. Eles, ou quase todos eles, não hesitariam em lhe arrastar pelos cabelos no meio daquele parque de diversões. Mas então você se transforma, você vira um gorila, uma fera assustadora e ameaça quebrar as grades da jaula. Perceba, Monga, minha amiga, eles fogem, gritam, se cagam de medo. Sugiro que você não tenha calma nenhuma, Monga. Minha amiga, alimente sua fera, liberte-se e não volte nunca mais para aquele lugar. Obrigada. Ô, Dailton, onde é que entra a literatura na tua vida? Assim, qual é o primeiro momento que você disse, eu vou transformar aí a minha trajetória também numa trajetória literária, poética? Eu acho que eu comecei a escrever cartas, né? Então, a primeira... o processo de leitura comigo é bem diferente, né? Não tinha ninguém que lia dentro de casa. Na verdade, era uma família analfabeta, né? Mas era uma família porreta. Se eu sou o que eu sou, eu puxei a minha mãe e a minha avó, que não tiveram acesso à escola, mas me ensinaram a escola da vida, né? E aí, desde ali eu já escrevia, né? Eu tinha um irmão, Odailton, ele arrumava as namoradas e vinha para mim. Ele não sabia ler. E vinha para mim, Nina, arrumei uma namorada. Ele é assim, assim, assado, escreve uma carta. Eu escrevi uma carta de amor. No outro dia, o miserável vinha, arrumei outra namorada. Escreve uma carta. Eu escrevi a carta de amor.
E aí, hoje, na maturidade, eu percebo que a minha primeira escrita romântica e tal eram cartas de amor para mulheres que eu não conhecia, né? Aí depois eu fui ter... Isso é maravilhoso, hoje eu não né? faria mais isso, né? Nunca na vida. Isso era uma história de amor para mulher. Eu era criança, eu tinha 10, 11 anos, né? Eu era a única pessoa que escrevia dentro de casa e que lia. Então, tudo eu tinha que fazer. E naquela época não tinha celular, não tinha nada, né? A gente tinha que escrever mesmo. E aí, depois, eu comecei a ter caderninho de poesia, copiar tudo que eu achava bonito, eu copiava, porque não tinha como a gente guardar em canto nenhum. E depois eu comecei a escrever a partir daquilo, né? A partir do que eu copiava de poesia, comecei a escrever também. E escrevia muito na ruedeira. Me apaixonava, escrevia. Acabava, escrevia. Para minha literatura ser atravessada pelas lutas, que, na verdade, me atravessam muito hoje em dia, eu tive que primeiro passar por um processo de reconhecimento de uma mulher negra, porque a sociedade tira essa identidade, né? Então, assim, eu vim descobrir que eu era negra, eu tinha uns 25 anos. Aí, a partir dali, foi que eu comecei a me dizer assim, essa poesia também ela pode servir para outras coisas. Eu comecei a fazer uma literatura antirracista quando a minha filha, que hoje tem 12 anos, então isso faz pouco tempo, com 2 anos, chegou chorando da escola porque foi chamada de macaca, Stephanie. Eu disse que é isso, né? E aí, essa literatura que eu fazia sarau para falar de amor, eu disse, dane-se o amor, eu vou começar a falar de outras coisas também. E aí fui trazendo também, né, esses atravessamentos. Né? Quando meu filho, com 4 anos na época, subiu para o apartamento chorando porque o vizinho disse, a tua mãe que é sapatão. Né? Eu percebi que eu também tinha que falar sobre isso. Né? Então, assim, a literatura ela vem desde muito cedo para mim, mas ela foi ganhando corpo, ela foi ganhando identidade por uma necessidade mesmo, sabe? Eu começo a escrever coisas que eu acho que as pessoas precisam ler sobre mim, ler sobre a minha família, ler sobre a minha favela, ler sobre o meu povo, entendeu? E aí, daí para a publicação, assim, você hoje publica seus livros. Daí para a publicação, você viu que também teve dificuldade de encontrar quem publicasse? Demais. Eu mandei para algumas editoras, não recebia nem retorno. Ia para os lugares, recitava, o pessoal me pedia o material, eu mandava por e-mail. Até que eu disse, eu vou ficar mandando por e-mail, não vou. Imprimi, digitei, imprimi, e aí eu mesma faço. Né? O primeiro livro foi esse, O Clamor Negro, que hoje já 3.200 bichinhos desse já foram, né? Para um livro independente, feito em casa, virou um espetáculo. O espetáculo é um monólogo, chamado Monólogo Clamor Negro, que ganhou o prêmio Pernalonga de teatro esse ano, aqui do estado de Pernambuco, como melhor monólogo. Né? Um monólogo que já tem mais de 50 apresentações. A gente foi para o Sertão da Paraíba a semana passada. Então, assim, a gente acaba fazendo essa literatura na resistência, fazendo em casa, publicando e saindo para vender. E, sinceramente, eu descobri uma coisa, isso não é tão ruim assim. Porque o único livro que eu fiz sem dar R$1 também eu não ganhei nada. Né? Aquela editora, massa, projeto Resistência e tal, mas eu ganhei 10 exemplares do livro. E hoje eu não sei mais notícia do que está ganhando de grana nesse livro. Pelo menos aqui é uma trabalheira danadinha para fazer, mas também o que entra é meu, sabe? E eu posso doar quando eu achar que a mana merece, o companheiro merece. E eu não vou pensar, ai, meu Deus, eu tenho que pagar a editora. Não, sabe? Eu gostaria de ter uma editora que me pagasse bem para que eu trabalhasse, mas para ser escravizada de editora eu também não quero. Muito bem, Odailta. Ô, Flávio, esse é o teu caminho também para a publicação, né? Ali pelo Fred Caju, você disse também que está fazendo um livro aí com o Wilson, né? Que vai chegar junto aí com as ilustrações. Conta um pouco do teu caminho para a publicação, né? Esse é o único que você tem? Você está preparando o próximo? Como que é isso? Não, na verdade, o livro que abriu assim caminhos para eu começar a escrever, né? Para escrever. Na verdade, tem um pouquinho antes de eu começar a publicar,
que eu comecei a escrever histórias em quadrinhos. Eu trabalhava com histórias em quadrinhos para crianças. E, de repente, eu vou para o lançamento do livro chamado Baba de Moço, de Aimar Rodrigues. Sim. E, no dia posterior do lançamento, eu fiquei com o livro, li o livro rapidinho, assim, e fui para a ponta da caneta. Foi quando saiu Doce de Banana, que é pela Livrinho de Papel Finíssimo. Esse foi o meu primeiro livro, e foi um livro de crise, porque eu escrevia para criança, e o Doce de Banana ele é de mini contos eróticos, né? E eu dizia, pronto, me lasquei. Depois desse livro, ele foi lançado também num evento da Nós Pós, e eu dizia, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Se eu escrevo para criança e, né, não vou ganhar mais dinheiro com isso, porque vai esculhambar minha vida toda. E não Você fez um livro para esculhambou. fazer criança, né? Também. E, Também. mas só que assim foi muito legal, porque nessa mesma semana eu estava no Sesc lá em Garanhuns, ministrando uma oficina de uma semana. De lá eu vinha para cá direto para o lançamento, e eu estava fazendo uma oficina com crianças, e a primeira pergunta que o danado do menino me fez quando começou a oficina foi: professora, cu é palavrão? Aí eu disse, pronto, eu fui abençoada, vai dar tudo certo, eu não vou morrer de fome. E deu certo, porque eu fui chamada para uma balada O que literária. você respondeu para ele? O que era cu? Eita! Se era palavrão, eu acho que eu falei a ele do local que a gente ia estar utilizando aquilo, né? Foi bem por aí. Isso é pergunta que se faça. Eu não vou lembrar direito o que eu respondi a ele, mas eu acho que eu respondi a ele de alguma forma como é que a gente ia utilizar aquilo, o lugar que a gente ia utilizar, a hora que a gente ia utilizar. E Tá piorando. Ia complicando. Tá ia ficando complicando. pior. não é. E logo em seguida teve o lançamento, e eu fui chamada para um evento literário em Tuparetama, que eu fiz o lançamento eu fiz uma oficina de história em quadrinhos com criança, e à noite eu fiz o lançamento do Doce de Banana. Foram 2 eventos, um para criança e um para adulto, e foi maravilhoso, deu tudo certo e eu perdi o medo, né? E nunca mais eu tive problema em estar escrevendo sobre o erótico. E esse livro que você está querendo fazer aí com o Wilson, e eu emendo com outra pergunta. Você tem aí horas de gravação, raras essas horas, com imagens do Miró da Muribeca, na Muribeca, não é isso? Como é que é isso? Tenho. Conta, juntando as duas perguntas. Vou juntar as duas coisinhas. Eu estou com um livro que, inclusive, já passou pela sua mão, grande parte dele, né? Que é um livro que tem mais de 90 poemas, e eu tive a audácia de pedir ao Wilson para ilustrá-lo, né? E ele aceitou, e você vai fazer a apresentação. E o material está com o Wilson. Wilson, Ave Maria, eu não quero nem começar a falar de Wilson agora, que não é o caso, né? Então, estou numa felicidade danada, porque eu sei que ano que vem esse livro aí, né? Que seria um livro que estava na mão de Cida e de Miró. É muito difícil você ter uma coisa na mão de Cida e de Miró, porque não paravam, juntar, segurar. E agora eu falei, não, vou colocar nas mãos de mais 2 pessoas que eu teria coragem de estar colocando, que seriam vocês 2. E eu gosto pouco de homem, viu, minha gente? Normalmente, minhas coisas são com as mulheres, mas eu fico muito confortável na mão de 2 pessoas que eu tenho muito amor. E vem esse material por aí, né? E o Miró. Sim, o material que eu tenho de Miró, o Miró, uma vez, ele não estava muito bem e pediu que eu fosse na Muribeca fazer uma filmagem. Ele tinha algumas coisas para falar, e ele queria que eu entregasse o material para o jornal. Ele falou, tu vem fazer uma gravação aqui, tu vai entregar isso tudo para o jornal.
Eu fui para lá, para Muribeca, a gente passou o dia de filmagem. Foi numa época que Miró ele estava morando sozinho num prédio, era o dono do prédio. Ele não era o dono do apartamento, não. Ele era o dono do prédio, porque todo mundo foi embora, ele resistiu, ficou lá, e a gente fez as filmagens justamente nesse processo. Um processo que estava bem sofrido para ele. Tinha perdido a mãe, né? Já tinha perdido a mãe, a casa estava bem intacta, assim, o quarto dela, as coisas todas. A gente caminhou um pouco pela Muribeca e ele foi mostrar como estava a situação dele, morando num prédio sozinho. Esse material também eu vou ter que sentar com o Wilson para a gente ver o que é que a gente vai fazer, porque, na época, eu não entreguei para o jornal, porque eu tinha certeza que aquele material era um material póstumo. Ele não poderia ser exposto daquela forma. E eu acho que a gente tem que ver bem direitinho o material para ver o que é que a gente vai fazer. Muito bem. Para quem não sabe, o Miró da Muribeca é um poeta, né, porque tem alguns poetas aqui de Brasília, autores de Natal, um dos principais poetas brasileiros, e nascido aqui no Recife. Faleceu agora dia 31 de julho. Inclusive, houve uma homenagem aqui dia 31 de julho, já estava marcada há um mês, né? E por essas coincidências eu estava aqui no Recife, acompanhei o velório e o enterro do Miró. E ele estava sozinho nesse prédio, que esse prédio seria, como é que eu diria, demolido, né? Depois seria... não é isso? Iam transformar ali o local em que ele morava numa outra coisa. Ele estava resistindo sozinho nesse prédio. E com a mãe dele falecida, imagino tanto, né? O Wilson me contava também do Miró sozinho nesse prédio e tal. Esther, diga você. Eu lembro, e até o nosso amado Sidney Rocha está aqui, você nos surpreendeu com o original, nós éramos jurados de um prêmio, e você chega... era um prêmio por pseudônimo, né? A gente não sabia quem era a autoria, inclusive se era homem, se era mulher, a gente não sabia. O prêmio aqui é o prêmio Hermílio, né? Hermílio Borba Filho, né? Prêmio Pernambuco, isso. Prêmio Pernambuco, e aí a gente é surpreendido, como dado um envelope, e você ganha o prêmio, né, de livro de contos. Nos surpreendeu muito ser original. Conta essa caminhada aí para você estrear na literatura e tal. Foi foda aquilo. Eu tinha publicado O Vermelho Alcalino, que é um livro de poemas que eu não tenho nenhum comigo, porque eu sou um desmantelo. Pela Porta Aberta Editora, que é um livrinho assim, artesanal, bem bonitinho, bem cuidado. Eu tenho o maior afeto por esses materiais. Assim, eu tenho um fetiche por livro feito à mão, dá uma sensação, né? Eu adoro. Eu tinha publicado a pulso, né? Porque tem sempre um amigo que cutuca e vamos, mande, quero ver e tal. Que era avô, né? E Mary também, que tem esse papel de cutucadora oficial da República. E aí eu tinha feito esse livro e tinha muito rascunho, mas muito rascunho. E era assim, eu não tinha notebook, era o computador da casa. Então, tinha menino jogando, tinha planilha, tinha marido, era um computador no meio da sala e não tinha drive, era uma pastinha do Word com minhas coisas. E eu disse, gente, eu tenho muita coisa, Mary Bicha, organize. Mande isso para o Prêmio Pernambuco. Eu... não, mando não. Mas, mulher, mande, se organize. Aí ficou aquele cri-cri no meu juízo. Aí, um belo dia, eu digo, dá tempo, né? Se eu sentar aqui e for ver o que eu tenho, eu consigo dar uma cara nisso aqui. Aí, fiz um esforço, tomei vergonha na cara, sentei, fui revisar meu texto, fui descobrir a cara que eu queria dar para ele. Achei que existia uma coisa que ligava, cada rascunho era tudo narrativa, era tudo prosa. Achei que tinha uma coisa que ligava um conto a outro, que era tudo sobre mulher. É mulher protagonista, mulher, não sei, era tudo sobre, todos eles sobre o feminino. Sempre voltado para esse tema. Eu gosto quando o livro de conto, os contos conversam de alguma maneira. Quando tinha alguma coisa invisível ali, ou visível, que alinhava, alguma textura, algo que diz que aqueles textos pertencem àquele livro, que estão entre essas capas. E aí eu já achei esse tema, digo, massa, vou falar, todos os contos vão ter temática feminina, joia. E agora, o que mais, né? Porque eu sou geminiana, não pode ser uma coisa só. O que mais que eu vou mexer aqui? Vou tirar, vou enxugar, vou fazer períodos mais curtos. Aí a ideia dos períodos mais curtos me deu vontade de dar fim às vírgulas. Então, não tem vírgula. O livro não tem vírgula nenhuma. E sair refazendo o rascunho. Você enxugar texto
para tirar a pontuação é sofrido, porque a pontuação é quase um automático, né? Você vai botando ali, como quem passa uma marcha no carro, nem vê, quando vê, já botou. E refazer os períodos e reconstruir as histórias com essa proposta de uma narrativa mais enxuta, mais curta, quase uma escrita de fôlego. Falou, respirou, e que aquilo tinha que ser prosa, porque isso é poesia, né? Essa coisa do sopra e cala é verso, na minha cabeça, pelo menos. Mas eu queria que fosse na prosa. Aí saí inventando moda para o livro. Aí tinha coisa que estava em primeira pessoa. Eu digo, não, vai ser um livro todo em terceira pessoa. Aí botei os narrador maluco e saí mexendo. Quando eu vi, eu tinha 18 contos, que eu olhei para eles, oxe. Aí eu gostei. Eu vou mandar, não vai dar em nada. Mas eu vou mandar. E se não der em nada, eu vou dar um jeito de publicar com o Felipe ou sozinha, porque eu gostei mesmo. E mandei e me esqueci. Aí, quando eu vi, eu ganhei. E eu fiquei muito feliz. Foi massa, porque o livro ganha o prêmio, ele vem com a biografia pronta, né? É um livro que já tem lançamento, já tem capa, já tem revisor, já tem distribuição, já tem tudo. Você não se aperreia com ele. E aí, depois, com o desenvolver disso, a quantidade de coisas, de respostas legais que isso me trouxe, o incentivo que é realmente isso, e o quanto é legal você se perceber se inspirando e inspirando os outros, no sentido de produzir, de voltar a se olhar para a sua escrita como trabalho, porque escrever é massa, revisão é uma merda, mas eu reviso muito, porque o trabalho está na revisão. Eu acho que o retoque da revisão é que vai me deixar satisfeita. Eu não publico uma história se eu não estiver satisfeita com o que eu escrevi. E eu sou muito chata comigo mesma, muito peitica. Manhã diz essa palavra, eu adoro. É uma peitica. Fico ali naquela agonia até... Aí, quando eu estou contente, agora sim. Aí eu vou lá e boto uma merda, uma besteira, às vezes. 2 linhas, mas eu preciso desse autoaval para botar no mundo. E aí é o único livro meu que é por editora, que é pela CEP Editora. Esse aqui é independente, o Vermelho Alcalino é independente. E aí eu fiquei muito contente que eu consegui fazer no Breves Fogueiras. E o Das Tripas Coração está esgotado, né? Foi-se embora e um ano já não tinha mais livro, que eu acho maravilhoso e acho horrível, porque a minha falta de... meu Deus? O que é que falta para uma pessoa fazer uma segunda edição do próprio livro? Sei lá. Incentivo, dinheiro, Às vezes é dinheiro, desculpa esfarrapada, preguiça, procrastinação, digam o que quiserem. Mas eu consegui escrever esse aqui e assumir o processo da escrita até botar nos Correios. Aí eu achei lindo, porque eu que não sei vender nem Avon, consegui vender meus livros. E aí botei nos Correios, fiz envelopinho, ajeitei, vendi já os que eu imprimi todos, os 300 primeiros, eu só tenho 7 comigo agora. Aí eu acho um sucesso de vendas, né? Acho maravilhoso. Que eu sou muito sem graça para ir, realmente eu não sei, é mais fácil eu dar do que eu vender. Mas não vou dar não, porque eu só tenho 7. Mas eu sou muito ruim mesmo e funcionou, eu fico feliz, assim. Você tinha 7, porque essa plateia maravilhosa já está fazendo fila para comprar os exemplares. Aí na bolsa tem 3, no carro tem mais. Aliás, Odailton, você está com os livros ali também, não é isso? Para quem tem uma quiser. banquinha linda ali, minha gente. Tem uma banquinha linda. O que é que tem ali na banquinha? Conta pra gente. Exato. É um projeto, né? Um projeto Mala Preta. E o projeto foi muito interessante. Teve o festival A Letra e a Voz. Eu me inscrevi e ganhei um stand para colocar os meus livros. A gente nunca vai só, né? Aí eu disse, eu não vou pegar os meus livros e colocar sozinha no stand. Eu moro num estado que tem um bocado de gente preta que escreve também. Aí, falar com o pessoal, a galera preta que escreve, mandaram mototáxi, Uber, né? Para minha casa. Eu peguei uma mala que eu usava para viajar e fui colocando. Quando eu fui colocando, foi vindo as ideias. Oxe, uma mala preta, cheia de livro preto. Isso vai virar um projeto. Mala Preta. Então, assim, isso foi agora em agosto. A gente já foi para mais de 30 eventos. A gente vai contabilizar, mas já vendeu uma quantidade bacana, né? Tirando os livros da caixa, porque publicar é um desafio e depois vender é outro desafio, porque a gente não tem acesso às livrarias. A maioria é escritor independente. Aí você vai para uma livraria, 40%. Meu irmão, não vou pagar para ser roubada, né? Aí não deixo. Fez a nossa malinha preta, é a nossa livraria, né? Rotativa aí. E tem livros de Naldete Pinheiro, que é uma escritora idosa aqui, 76 anos, uma mulher maravilhosa, fundadora do Movimento Negro Unificado. Tem livro de Aranda que está ali, quem quiser comprar já sai autografado. Né? Tem os 2 livros dela. 3 livros também, tem Artemisia, que ela é uma coletânea que ela também faz parte. Tem meus livros, né? Tem livro de Fred Caju,
tem livro de Paivo de Xambá, né? Tem livro de Bione, que é uma preta maravilhosa, da favela do Detran, de Ana Carolina, que é lá do Ibura, né? Tem de Francisca, que é de Guaraci, lá no sertão, sabe? Então, é esse movimento, né? Essa literatura que a gente vai agregando e vai desenvolvendo estratégias mesmo, né? É um projeto de enfrentamento a um sistema que quer invisibilizar, silenciar as narrativas, mas a gente vai criando aquilombamentos literários, né? Então, está ali, né? São obras diversas, independentes. Então, quem depois quiser acessar, a gente aceita Pix, não está com máquina nesse momento. Tem uma página no Instagram, a gente saiu, se eu não me engano, foi no dia 20, não, dia 19, a gente saiu no NE, com Pedro Lins, aquele maravilhoso, fez uma reportagem enorme sobre o projeto Mala Preta, né? Então, assim, é um projeto que acabou ganhando uma identidade. Isso é bacana, né? E é um projeto colaborativo. Então, eu não ganho pelo projeto, eu ganho o meu livro que vende. Quem sai com a mala, qualquer escritora ou escritor pode pedir a mala. Dailton, vou pegar a mala para levar para um evento. 20% é de quem vender. Então, a gente faz isso, até para descentralizar, distribuir a renda da mala, ajudar a companheira que está vendendo. Então, assim, não é um projeto para enriquecer, mas também não empobrece, né? Que maravilha. Flávia, você falou em Francisca, né, Odailton? Francisca é uma das que fazem a mesa de glosa, né? E essas poetas do Pajeú estiveram agora na Flip, estávamos lá, não é, querido Pedrinho ali, estávamos lá na Flip, mas foram ovacionadas, mas num grau que vocês não imaginam. O silêncio para ficar esperando aquelas poetas do sertão do Pajeú dizerem seus versos. Uma delas era a Francisca. Graças a um esforço do SESC, Rio de Janeiro, mais as nossas cutucadinhas, né, Pedrinho? A gente ficava cutucando o Henrique Rodrigues, que esteve no Festival de Inverno de Garanhuns, para que alguém pudesse levar as poetas do sertão do Pajeú lá para a Flip, e acabou que deu certo. Essa cutucada que um vai dando, um outro vai dando, elas terem ido na Flip para um outro público, pessoas ali que são gestores de cultura, foi muito importante a ida delas lá. Aí eu queria perguntar para as três, começando com a Flávia, o que é ser escritora em Pernambuco, ficar em Pernambuco, sair, a Cida Pedrosa está em Pernambuco e sai daqui só para convites, mas teve uma repercussão nacional quando ganha o Jabuti, né, de melhor livro de poesia e melhor livro do ano. Raimundo Carreiro fica aqui, né, aqui não saiu daqui, enfim. Lucila Nogueira não saiu daqui. Ou seja, como é que é ser escritora, poeta aqui em Pernambuco? O que é que vocês veem daqui, do ponto de vista daqui? Me contem. Assim, eu tenho muito orgulho, né, de ser pernambucana. Aquela história, Pernambuco, meu país. Isso é uma realidade muito forte para a gente. Não é se gabar, não é bairrismo, não, é amor mesmo. É amor pela terra, é amor pelo povo, pelo que a gente faz, é o reconhecimento. E, assim, levar a literatura, porque quando a gente fala em editora independente, eu já tive muita felicidade assim, na literatura. A literatura traz muita felicidade para a gente, né? Seja através dos amigos, de quem a gente vai conhecendo, do caminho que a gente vai trilhando. E ser de Pernambuco e levar essa literatura tem trazido para mim muita felicidade através das editoras independentes. Eu lembro que a gente, uma vez, entraram em contato comigo e era um programa da Globo News. Aí, quando a gente foi ver a chamada, era antes de uma reportagem que ia ter grande com Humberto Eco. Eu dizia, eita porra! O negócio está bom, né? Porque a gente sempre fica, quando a gente ia publicar, sempre ficava aquela coisa da gente, tem que ser nas editoras que vão levar seu livro
para as livrarias, grandes livrarias. Às vezes tem uma ilusão nesse sentido, né? Às Não vezes a editora tem. grande vai cuidar e não cuida. Vai cuidar de tudo, vai fazer e acontecer. E a gente vê o trabalho que a gente vem fazendo circulando, que é o que todo escritor quer. Né? Que seu trabalho circule, que as pessoas leiam o que está escrito ali, que se identifique. É o que a gente quer. A nossa felicidade é essa, é conversar, é dialogar, é estar no coletivo. Né? Essa coisa do estar no coletivo, ela é muito interessante. Né? É interessante, é onde eu me encontro, onde eu consigo construir minhas pontes. Né? Então, assim, estar em Pernambuco e com essa ruma de gente boa, né? Que fala o que a gente entende, o que a gente precisa, que o lugar de fala é um lugar diferenciado, eu acho que sim, do que a gente vê no Sudeste, pelo costume, pelo que se espera. E a gente está aqui não, a gente está aqui no nosso jogo, na resistência e colocando a palavra na roda. Muito bem. Estel, vou complementar essa pergunta para ti, perguntando também do teu lado compositora, né? Porque a música tem mais facilidade, digamos, de chegar, né, a mais pessoas imediatamente, né? E com os cutucões também daquele casal, né, Mary Lemos. Ali. É massa. É massa coisa, dividir, né? dividir esse cenário Pernambuco, que eu acho que é interessantíssimo. E eu acho que tem muitos olhos voltados para cá, culturalmente, musicalmente, de literatura. Tem muita Reverbo coisa. fez um sucesso lá também. Tem muita fosse coisa um culto, realmente né? interessante acontecendo aqui. Muita coisa, realmente. Então, eu vou para onde, bicho? Deixa eu aqui. Eu não saio nem de Carpina para Recife. Eu vou sair de Pernambuco para onde? Não. Tá tudo bem. Tem Wi-Fi lá em casa, o mundo na minha janela. Enfim, essa relação com a música é tão engraçada. Quando eu tive um estalo que, às vezes, o poema que diz assim, eu não sou poema, não. Eu sou canção. Poema, não, eu sou canção. Eita, ó, é uma letra de música. Aí, Joana Terra, né? Amiga, escrevi isso aqui. Aí ela se sente profundamente provocada e aí já bota uma melodia. Ou então ela dizer, Lio, tem essa melodia aqui. Aí ela faz uma harmonia e faz um assoviozinho por cima. Eu, bicha, não assovio não, que eu tenho agonia. Ela fala, então bota uma letra, senão eu vou continuar assoviando. Aí eu tenho que botar uma letra para ela parar de assoviar. É a minha principal parceira. Ela mora em Salvador agora. A gente se fala todos os dias, minha melhor amiga, e a gente tem uma intimidade e uma afinidade muito, muito legal, muito preciosa mesmo, uma coisa que é valiosa. Nem sempre a pessoa que você mais gosta é a pessoa que fala mais parecido com você, seja qual for a linguagem. E eu acho, e Ju disse um negócio disse um dia desse hoje que foi assim, hoje não, ele disse um negócio um dia desse que foi assim. O legal é que a melodia de Joana é muito singela e a sua letra dá peso para ela. É como se fosse um complemento. Eu disse, então aí a gente já brinca, né, que é um megazord. Quando junta, vira um monstro melhor, que é um monstro mais. Aí assim, é massa você estar escrevendo um negócio, sentir que aquilo não é só página, que aquilo quer subir, quer ganhar o ar, e você tem um amigo musicista para mandar, ou você tem que ele peça. Eu estou devendo letra para um monte de gente. Eu esnobo, né? Demora um pouco. Ai, vamos fazer uma parceria. Ai, não sei, estou tão sem inspiração. É aquela história, Paulinho da Viola está demorando para entregar uma coisa. Com você assim, né? Estou demorando, a Esther. Não, calma, brincadeira. Eu sou fominha pra caramba. Quando eu consigo, eu ramando logo, já quero ver a canção acontecer. Acho esse diálogo entre música e literatura riquíssimo, todo mundo ganha, todo mundo fica mais bonito, mais rico, aí a música fica tudo cheia de metáfora, sabe? Fica tudo mais cheio de camadas, menos raso. Eu acho a coisa mais linda do mundo. E é um ambiente que eu adoro circular também. Já são quantas canções já? Você Não contou sei. já? Não sei. Acho que com Joana tem umas 30, acho que cerca de 50 canções. Com Joana eu sei que eu tenho 30. Qual é Que preste não, mas tem 30. A gente fez uma surpresa para você e tem uma participação de alguém cantando. Ah, não tem não, né? Mentira. É você que tem que dizer mesmo o que é que vai... Cadê o Luciano Huck? Chama o Faustão, que esse apresentador quer me enganar. Ficar fazendo aquela vontade de ficar apresentando. Bem, temos aqui um depoimento. Não, você poderia dizer uma das canções dessas todas que você gosta mais? Assim, qual é? Para o pessoal procurar também. Nossa, minha gente, eu tenho várias parcerias. O disco de Joana novo se chama Feito Raio, foi lançado em 2021. O disco Feito Raio, eu acho que ele são 12, 13 músicas, tem 5 da gente lá.
E muita parceria foi para esse disco. Eu tive a honra de Tom Fio, o disco de Tom Fio que foi lançado mês passado, que está a coisa mais linda do mundo. Procurem Tom Fio no Spotify, dê seu play lá. Tem muito compositor maravilhoso. E tem um lá enxerida com minha parceria com Juliano Holanda, que se chama Duas Vidas, que é a música do Elefante, que Tom gravou, que eu fico mole, porque a voz dele é um negócio do outro mundo. Não sei se vocês conhecem. Tom Fio é um artista imenso e foi uma honra gigante. Todas as coisas que Joana gravou, essa música que está no disco de Tom também, eu fico feito lambendo a cria. Eu acho lindo, eu escuto. E gravou um single, eu escuto de novo, dou vários plays, fico lá sozinha escutando. Eu escuto. Tom Fio, Tonfil. Juliano Holanda também. Procurem saber, minha gente, não vão se arrepender. Mary não. Lemos, que é esse casal que fica cutucando, menino do céu. Eles só não fazem chover, por enquanto. É muito trabalho, eu sei disso. Ô, Dailton, quais são as dores e as delícias de ser uma autora pernambucana? Assim, me conte aí para a gente completar esse ciclo. E aí, quem quiser participar, pode, né, no programa, quem quiser fazer alguma pergunta. Que tempo nós temos da mesa para a próxima mesa? Vamos dizendo também quanto tempo falta aí. Diga. Eu gosto muito, né? Eu acho que como as meninas a gente tem essa coisa do gostar de onde está. Então gosto muito de Pernambuco. Acho que para todas as dificuldades a gente até conseguiu ter uma certa visibilidade dentro desse espaço da literatura aqui no estado. Mas assim, e não pretendo sair, mas eu reconheço que muitas vezes os movimentos que ganham uma projeção nacional, por exemplo, dentro da literatura, acabam ainda ficando muito centrados ali naquele eixo sul-sudeste. Assim, as editoras pretas, por exemplo, né, a Malê, a Pales, que seriam editoras que eu gostaria, porque elas têm um comprometimento com a questão racial. Mas, geralmente, essas editoras elas vão publicar, na maioria, escritores negros do eixo sul-sudeste, ou que já tem uma certa visibilidade ali dentro. Ainda aqui em Pernambuco, muita gente conhece. O Dailton conhece Naudete. E Naudete tem 76 anos, desculpa, agora que conseguiu ser publicada pela Companhia das Letras, minha gente. Naudete estava na luta com Conceição Evaristo, ó, lá, com Miriam Alves. E, atravessada pelo racismo, todas são, mas sendo que ainda vem a dificuldade regional, a dificuldade local. O Nordeste, por mais resistência, mas não consegue, muitas vezes, ganhar uma projeção nacional. A gente merece também, o trabalho da gente é massa também. A gente é feliz de todo jeito, a gente vai fazer de todo jeito, mas eu acho que uma questão de reconhecimento, de projeção, entendeu? Eu acho que essa projeção ela fica muito focada mesmo em quem produz lá para baixo, ou, um caso ou outro, a cota do Nordeste, né? Eles escolhem alguém para dizer que não são tão xenofóbicos assim. Muito bem, aplauso aí para esse trio. O Jabas falou que nós temos mais 40 minutos de mesa e... Ah, não, né, Jabas? Para desespero do Jabas, o Jabas falou assim. E aí, perguntas da plateia, por favor? Muito obrigado pela excelente participação de vocês todos e todas. Quem vai aí perguntar? Nosso amigo ali. Você poderia usar o microfone para a gente... Não é estar em gravação aqui, como é que a gente faz no programa gravado, amigos? Só a voz. Vem aqui de lado. Uma para o Dailton, mas, por favor, quem quiser perguntar também, quem quiser responder também, como é que essa violência com a população negra, vocês deram alguns exemplos aqui, né, na leitura, mas como é que essa violência que a gente vê, assim, que sai em notícia e tudo mais, que reverbera não só para a comunidade negra, mas para toda a população, como foi o caso de Miguel, como foi o caso do teu exemplo, por isso que eu perguntei para ti, da tua tia-avó, que trabalhou na casa de família, e a gente viu aqui em Recife uma família que teve que ter intervenção de autoridades para tirar uma pessoa negra em situação de escravização e não divulgaram o nome da família, né, digamos assim. Como é que isso reverbera na obra de vocês? A outra pergunta é, se teu irmão trocou alguma carta de alguma namorada quando ele recebeu? Já que ele tinha mais de uma, né? Mandou de um pro outro. Quem quiser carta de amor, Dailton, por favor, também aí para conquistar os Cria esse corações. Instagram, pô, cartas de amor, @cartasdeamor.
Aí tu ganha uma grana com isso. Meu irmão era um safado. Me livre. Vai me atravessar, né? Por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que perdi. Esse Odailton morreu de tiro na comunidade. Eu perdi um outro irmão, Eronildo, de bala na comunidade. Então, e não foi a favela que matou, foi o Estado. Eu sempre digo que a favela não é um espaço violento, é violentado. Né? Então, assim, e isso vai me atravessar. Eu digo, por exemplo, assim, senhoras e senhores que dormem tranquilamente sobre os brancos lençóis de 200 fios, saibam que trago no peito um coração vazio, onde o sono nunca mais fez morada, onde a saudade é amante e a morte namorada. Tem um preto morto ali, ali, ali. Tem uma preta presa ali, ali, ali. Era Valdir, de 16 anos. Era Wilton e seus tristes enganos. Era Janaína, Regina, Marielle, Maria. Tantas mães pretas chorando sobre as camas vazias. Morreu no quintal de casa, tentando fugir pelos fundos. Morreu porque era preto e não dava audiência para o mundo. Morreu porque estava em atitude suspeita, correndo para pegar o ônibus depois de um dia de luta. Morreu porque era preta e julgaram-na logo ser puta. Morreu porque era filho de catadora de lixo e passou no vestibular. Morreu porque era vereadora negra e ousou denunciar. Morreu porque é a carne preta que a sociedade vive a exterminar. Mas a gente não é só dó, não, viu? Assim, tem os pretos prazeres, 50 minicontos afroerótico, LGBTQIA+, com a cota hétero, porque a gente goza, né? A gente ama, a gente goza. Na verdade, nós somos puro amor, porque com tanta violência, ainda amar, sorrir, ser feliz é resistência. Sabe? Então, assim, a nossa literatura não é apenas atravessada por isso, a gente fala sobre outras coisas, mas isso também, porque é preciso dizer. E, às vezes, quando a gente fala com poesia, o racista chora. Eita! Nós poderíamos aí, inspirados aí pela Odailta, vocês lessem também mais um texto aí. Por favor, Esté, escolha. Flávia também. Eu vou ler um texto aqui por onde eu comecei. Seus livros também, né? Você tem aí para vender, quem quiser? Tenho. Quem quiser livro, tem. Eu vou começar por um do Doce de Banana, porque eu não vou sair daqui sem falar um poema erótico. Agradecer, inclusive, a minha companheira de sarau eróticozinho. A gente tem um sarau. Qual é a companheira? Eróticozinho. Como é o nome Sarau Eróticozinho. É. Olha a pergunta, como reverberou a pergunta do aluno lá. Está vendo? A influência. Aliás, antes de você ler, eu gostaria de agradecer, que eu chamo de interpoetes de Libras. São verdadeiras poetas na tradução das falas e das palavras poéticas. As interpoetes de Libras, aplauso para a nossa amada e para a nossa amada. Mais barulho para as nossas amigas. Como é seu nome? Deione. Poliana. Deiane Poliana. Obrigado. Sim. Então, eu e Renata Santana, que está aqui sentadinha na frente, linda, gata, a gente está com o sarau eróticozinho desde 2018. Eróticozinho. E É muito bom. eu vou falar um que está lá no eróticozinho, chamado Literal. Sei que gosta das palavras doces, da minha poesia, mas o que eu queria mesmo hoje era te comer sem frescura. Nada de poemas, nada de sonetos. Troco todos os versos pela tua umidade. Queria um gozo teu na minha cara, prontamente em minha boca, sem rima, sem métrica, sem nexo. Peço encarecidamente, deixa eu te comer, porra.
Ô, Dailton, prepare um aí dos Pretos Prazeres para dizer pra gente, safadinho aí. A minha gente, eu toda séria. Deixa eu rir mais. Chama-se perguntar. O que é viver? É administrar a pequena empresa do ego? É catalogar atos falhos pelo caminho? É procurar amores e pés de meia? Tramar pequenas revoluções lavando pratos? É vender o próprio peixe nos sinais de trânsito? Remover o limo dos azulejos? Remover o limo dos próprios olhos? É a arte de reconhecer pontos cegos? Procurar vagas de estacionamento? É aguardar distraidamente o levantar das cancelas? Desconhecer as rotas das próprias veias? Se perder, se encontrar? O que é viver? Responder não ofende. Viver é perguntar. Aí, os meus de putaria têm que ir, eu mando pelo zap. Ô, Dailton, diga aí pra gente ir encerrando aí, diga aí um Pretos Prazeres, uma safadezazinha básica. Trazer um curtinho, que é assim. Camisinha rosa neon. O carro para. Preta, você é homem ou mulher? O que você está vendo? Uma mulher. Então pronto. Mas você tem rola ou buceta? Pague, vamos descobrir juntos. E no motel da esquina, Chafira, de salto 15, penetrava Otávio, que gozava de 4 na camisinha rosa neon. Depois dessa, eu gostaria de dar meu telefone, o código... Ai, gente, aproveita que eu estou facinho. Olha, olha só, logo em seguida, nós vamos ter a mesa com Sidney Rocha, que já está ali, com a participação de 3 autoras. Nós temos a amada, querida de muito tempo, pernambucana, aqui do Recife, Adriane Mirtz, que ali está. Um aplauso para a Adriane Mirtz, vai estar com a gente. Marta Neves, direto de Belo Horizonte, Minas Gerais. Incrível Marta Neves está ali presente. E a minha amada, querida amiga, que nasceu em Brasília, morou em São Paulo e agora está morando em João Pessoa, Débora Dornelas, está ali, conversando com o Sidney Rocha. Daqui a pouco, em seguida, a gente faz um intervalinho e em seguida já começa essa mesa. Queria anunciar aqui, porque eu vou ficar anunciando, eu já fiz isso de manhã, a balada literária, ela passou por Teresina. Então, temos aqui poetas de Teresina que viajaram 1.200 quilômetros de carro para estarem aqui com a gente. E entre essas pessoas, o querido parceiro, né? Professor, escritor, que faz a balada literária acontecer em Teresina desde 2017. Mas não é só em Teresina. O apoio que ele consegue lá em Teresina respinga para a gente conseguir fazer a balada acontecer aqui em outros espaços. O Wellington Soares, um aplauso para o Wellington Soares que ele está. O Wellington Soares, Lucila, cadê a Lucila? Está por aí. Um aplauso para a Lucila, ali, ó, de Teresina, que nos ajudam a fazer a balada acontecer. Aí temos também um aplauso caloroso para o nosso amado querido Nelson Maca, que nos ajuda a fazer. Nelson Maca, Lúcia Santos, Luísa Santos, lá em Salvador, na Bahia. E o Auríbio Farias, que entra agora para nos ajudar a fazer no Recife. E todas as pessoas que nos ajudam a fazer aqui. Um aplauso para o Auríbio. Disseram tanto, Marcelino, quando você faz uma mediação de uma mesa ou conversa, por que você não põe já aquele letreiro, aplausos, acende, o povo aplaude, não tem um negócio que era em comédia fazer assim? E eu queria anunciar, a gente já anunciou de manhã, que a Balada Literária 2023, a balada é sempre pensada um ano antes, né? Um ano antes a gente definiu que a balada literária seria em homenagem ao samba e a gente anuncia um ano antes. E é isso que está acontecendo, a balada se encerra aqui no Recife, né? Mas já estamos pensando em 2023, e a temática, a temática da balada, vai ter uma temática da balada, que chama O Beijo que Vós Me Nordestes. O Beijo que Vós Me Nordestes
que é um verso do Chico César, vai fazer uma homenagem exatamente ao Nordeste, que nos salvou, né? A ideia maluca, mas é maluca porque a gente vive de sonho de maluquice, é fazer a balada acontecer em todos os estados do Nordeste, uma maneira da gente levar esse abraço e estender ao Nordeste. Já temos em Salvador, já temos no Piauí, já temos no Recife. Aí os outros é um trio de homenageados, né? Então a gente tem Maria Villani, que é filósofa, escritora, agitadora cultural do bairro do Grajaú, morando em São Paulo, ela que é cearense. Então já temos o Ceará na figura da Maria Villani. Temos a Rosane Borges, mestra, professora e pensadora, já ali nascida em São Luís do Maranhão, que mora em São Paulo. Também já aceitou a homenagem, né, Rosane Borges, e quem aceitou a homenagem, mas trazendo a Paraíba, mas os 3 homenageados trazem esse Nordeste que também se desloca, né? E é o Chico César que já aceitou a homenagem. Então são os 3, esse trio de homenageados, mas a gente vai em cada cidade também repensar os homenageados locais. Temos lá já o nosso amado, lá em Teresina, Teófilo Lima, que já foi escolhido lá, e a gente depois vai, né? Isso aqui. Então era só para comentar a vocês e deixar isso aqui registrado, já que essa conversa está gravada para quem for assistir depois. Palavras, não digo finais, mas alguma coisa que vocês queiram dizer, completar, falar, uma palavra aí final, não final, que a gente vai continuar por aqui. Tem balada literária amanhã ainda, tem hoje à noite, ali no último andar, uma reunião de poetas, de escritores, de escritoras. Cadê os poetas que vieram de Natal, Rio Grande do Norte? Levanta a mão aí, olha ali, ó. Tem um pessoal do Rio Grande do Norte, aplauso para os nossos amados. Rio Grande do Norte, já antecipando uma balada em Natal lá. Teresina também está por aqui, né? Cadê os poetas de Teresina, os autores ali, ó. A gente vai estar todo mundo lá, né, numa roda de poesia com os poetas daqui de Pernambuco também, aqui do Recife, e também um lançamento de uma antologia com os autores e autoras de Brasília, que organizaram uma antologia. Alguns desses autores e algumas dessas autoras estão aqui. Então, um aplauso aí também para Brasília. Sem mais delongas, as nossas palavras, e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. É isso, obrigada. Só um adendo, assim, a gente está com a websérie Escritoras Negras de Pernambuco, que foi um projeto aprovado pelo Funcultura. São 8 capítulos, cada capítulo a história de uma escritora negra. Então tem Francisca Araújo, tem Naudete Pinheiro, tem Adelaide, que é essa que abriu o vídeo de Miró. Então somos várias, né? Mulher trans, tem Sofia também, Sapatão, que é Manu, de Caruaru. E tem uma página no Instagram, né? Websérie Escritoras Negras de Pernambuco. Sigam, cheguem lá, dêem uma olhadinha nos stories. Tem um link dos capítulos. Hoje vai sair o último capítulo, né? E eu acho que ficou bem bacana o projeto também. Então, é isso. Só agradecer e vamos embora, né? Levar literatura para o povo. Eu também, gente, quero agradecer. Agradecer também todo mundo que veio hoje aqui. Dizer para não esquecer de passar lá no 4º andar para ver o livro aí que o Wilson construiu com material de Miró. Está lindo, 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 tudo muito bem pensado, tem muito amor ali envolvido, né? A gente olha, o trabalho está bem bacana. É agradecer mesmo, vamos embora com muita poesia que está todo mundo precisando. Obrigada, pessoal, pela escuta. Obrigada, meninas. Obrigada, Marcelino. É sempre uma honra sentar para conversar com vocês. E ainda o povo tudo assistindo a gente conversar, melhor ainda. Um prazer, um cheiro para todo mundo. Muito obrigado, nosso Festival Palavra Cifrada. Obrigado, Alexandre e todo mundo. E até daqui a pouco. Obrigado. Mais barulho para todo mundo, pessoal.